Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Elizabeth e hoje nós vamos continuar então a leitura do livro do Salmo 91 da autora Peggy Joyce Ruth, o capítulo 11. Título desse capítulo a autora colocou como Praga alguma chegará à minha família, e o versículo que nós vamos ler é Salmo 91, versículo 10, que ela se baseou nesse para fazer esse capítulo, que é: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. E tenda aqui dá um significado de casa, tá? E ela fala assim: está preocupado com sua família em casa? A parte referente a isso no Salmo 91 está escrita em letras grandes apenas para você. Depois de repetir nossa condição no versículo 9, Deus então enfatiza novamente a promessa no versículo 10. Nem praga alguma chegará à tua tenda, entre parênteses, à sua casa. É nesse ponto que a Bíblia faz essa aliança mais compreensível a respeito de que não é apenas sobre nós mesmos. O Senhor adiciona uma nova dimensão à garantia, a oportunidade de exercer fé não apenas para nós mesmos, mas também para toda a nossa casa. Se tal bênção estivesse somente disponível para nós, individualmente, não seria completamente reconfortante. Deus criou dentro de nosso ser um instinto de sermos protegidos e uma necessidade de assegurar aqueles que nos pertencem. Portanto, ele nos garantiu no verso 10 que essas promessas são para você e o seu lar. Parece que os líderes do Antigo Testamento entendiam melhor esse conceito do que nós, que estamos sob a aliança do Novo Testamento. É por isso que a escolha de Josué e de sua família foi servir a Deus. Então, no livro de Josué, no capítulo 24, versículo 15, diz: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Porém, eu e a minha casa serviremos o Senhor. Ao tomar a decisão de que ele e sua casa serviriam a Deus, Josué estava influenciando o seu destino e declarando sua proteção ao mesmo tempo. Da mesma maneira, Raabe barganhou com os espias israelitas por toda a sua família. Está no livro de Josué, no capítulo 2, versículo 13. Quando nosso coração está realmente firme e confiamos na fidelidade do Altíssimo para cumprir suas promessas, não ficamos constantemente com medo de que algo ruim aconteça com algum membro da nossa família. Aqui no livro de Salmos, capítulo 112, versículo 7 diz: não temerá maus rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor. Expectativas negativas irão embora e esperaremos por notícias boas. De acordo com esse versículo, podemos abrir os nossos ouvidos e proclamar: eles foram feitos para ouvir bons rumores. O temor de problemas pode estragar nossa existência. A preocupação com o telefone tocando no meio da noite, da batida na porta, da sirene de uma ambulância ou de uma carta de pêsames. O versículo 10 do Salmo 91 fornece a promessa de que um coração firme não vive em constante receio. Que um coração firme não vive em constante receio de notícias trágicas. Certa vez alguém disse: o medo bateu à porta. A fé, porém, respondeu que não havia ninguém em casa. Se o medo chegar, que sua boca diga em voz alta: não temerei maus momentos. Meu coração está seguro, confiando em ti. Exercitamos certa autoridade sobre aqueles que estão debaixo do nosso teto. Nossa família teve várias experiências notáveis nas quais o Senhor livrou pessoas da calamidade que afligia a nossa terra, nossa casa ou um local perto da nossa habitação. Proteção ao companheiro provém de uma tradição no militarismo, mas a história de meu neto, a qual irei contar agora, permanece em uma categoria única. O sargento Heath Adams havia ido caçar com um de seus amigos da Força Aérea. Quando viram um coiote, o amigo trocou de lugar com Heath e pulou para o banco do passageiro do carro a fim de ter uma visão melhor. Já que a mira de seu rifle era mais comprida que o cano da arma, ele não podia colocar o cano para baixo. Então descansou o rifle 30-60 entre as pernas, virado para cima. De alguma forma, o balanço do carro fez a arma disparar uma bala de 11 gramas a seu peito e sua axila. O amigo começou a gritar que havia sido atingido e, para a consternação de Heath, tudo o que viu foi uma massa sangrenta de músculos e tecidos. O impacto da rajada foi tão forte que estourou o vidro de trás.
Em um instante, Heath tirou a jaqueta, colocou-a debaixo do braço do amigo e depois aplicou pressão na ferida do braço e do peito, a fim de parar o sangramento. Simultaneamente, segurou a pressão contra o braço, agarrou o volante para mantê-lo firme, enquanto dirigia rapidamente pela estrada de gelo e procurou por serviço telefônico no celular. Tudo sem provocar um desastre. Foi nada menos que um milagre. Heath conseguiu falar com o serviço de emergência pelo celular, mas ainda teve de dirigir 14 quilômetros até a cidade mais próxima. Isso também pode ter sido parte do plano de Deus, porque ele deu tempo para declarar a promessa existente no Salmo 91. Mais tarde, Heath disse que não estava disposto a deixar o amigo morrer, porque este não havia nascido de novo e estava determinado a evitar que a flecha flamejante do inimigo abatesse o seu amigo antes que esse fizesse Jesus o Senhor da sua vida. Toda a provação foi miraculosa, enquanto o rapaz sofreu 6 horas de cirurgia e sobreviveu sem qualquer dano permanente. Deus com certeza estava trabalhando naquele dia. Normalmente teria sido desastroso dirigir de 30 a 40 km por hora em uma estrada de gelo, em Montana, no mês de dezembro. Especialmente conduzindo com a mão esquerda durante uma situação entre a vida e a morte. No entanto, Heath afirmou que não importava a velocidade em que ele se encontrava. O Senhor deu ao carro tração suficiente de forma que, em momento algum, uma das rodas deslizou. Mais tarde, eles voltaram ao mesmo lugar e tentaram o quanto puderam, mas não conseguiram serviço telefone naquele trecho de 35 quilômetros. É claro, o maior milagre foi que a bala no peito e no braço não atingiu algum órgão, nem danificou muito o braço. O amigo de Heath foi abençoado além do que as palavras podem descrever, pois naquele momento ele esteve com alguém que conhecia Deus, amava-o e se apegava à palavra do Senhor. Em Mateus, no capítulo 13, versículo 32, Jesus se refere ao grão de mostarda, o qual começa como uma erva, mas cresce até se tornar uma árvore em cujos ramos as aves do céu se aninham. Outros podem encontrar proteção em nossa fé, assim quando plantamos a semente da palavra. Uma cidade pode ter um grande número de famílias e a segurança delas não poderia ficar mais evidente do que aquilo que aconteceu em Seadrift, no Texas. Durante a Segunda Guerra Mundial, a cidade resolveu orar o Salmo 91 sobre cada marido, filho, neto, primo, tio e amigo que estava indo para a guerra. Foi montada uma publicação com fotos de cada homem em serviço e firmou-se um compromisso de que todos os dias intercessores iriam cobri-los em oração. Todas as vezes que eles se encontravam, liam a passagem do Salmo 91. Quando os moradores antigos eram questionados sobre a população da cidade, parecia que todos tinham um parente que havia ido lutar. Que testemunho sobre essa promessa de proteção da família quando cada homem voltou para casa depois da guerra, de todas as partes do mundo. Essa cidade não sofreu uma baixa sequer em combate, enquanto tantas outras localidades e famílias passaram por muita dor, muitas vezes por causa de baixas múltiplas. Essa é uma das muitas razões pelas quais esse salmo é conhecido como a oração do soldado. O mesmo se aplica a você. A beleza dessa passagem bíblica que quando alguém ora, não apenas por si mesmo, ele traz a família inteira sob o escudo de proteção da palavra de Deus. É uma dimensão adicional para nós, a fim de que sejamos capazes de aplicar as riquezas dessa aliança para toda a nossa casa. Muitos grupos de apoio às esposas, mães e irmãs se envolveram para interceder pelos soldados no campo. Que alegria saber que possuímos promessas no Salmo 91, as quais não somente nos protegerão, mas também todos aqueles em nossa família e ao nosso redor. Tá bom? Essa é a palavra aqui da autora e que a gente entenda que a nossa voz ela é ouvida pelo Senhor. Muitas vezes a gente acredita que precisamos ir para alguém que seja santo, puro, enfim. Mas Deus ouve a nossa oração. Lógico, nós devemos sim pedir perdão pelos nossos pecados, buscar ter uma vida de arrependimento e buscar mesmo a graça e a misericórdia de Deus. Né? É bom, é gostoso ir em pessoas que são próximas de Deus, que podem orar por nós, mas Deus está falando para nós aqui que nós podemos fazer isso pelas nossas famílias e pelos nossos amigos. Então, que eu e você, que a gente busque
falar com o Senhor, que Deus ouve a nossa oração, tá bom? É isso. Que Deus nos abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.